Vamos lá, pessoal. Está começando mais um vídeo aqui no Tudo na Palavra e hoje eu estou com o pastor Luan, pastor presidente da Igreja Batista Nova Esperança em Santa Cruz. Ele vai estar se apresentando, falando sobre seu ministério, como ele conheceu Jesus, se de fato ele já nasceu numa família evangélica. Fica à vontade, pastor Luan. E antes de mais nada, meu nome é Carlos Felipe. Se você já gosta do nosso canal, curta e compartilhe o nosso vídeo para alcançar mais pessoas. Pastor Luan com a palavra. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan Oliveira, sou pastor da Igreja Batista Nova Esperança em Santa Cruz e com muita alegria estou participando aqui hoje dessa construção com vocês. Espero que a gente possa aprender juntos e que seja tudo para agregar aí valor para a nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu desejo. Eu tenho uma vida no Evangelho, nasci no lar cristão, e ao longo dessa caminhada, a gente está buscando aprender mais e mais com a palavra e com Cristo. Tá bom? Obrigado pelo convite, Felipe. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade. E hoje um assunto muito interessante, muito atual, com relação à espiritualidade, fé e como se manter constante na obra do Senhor. Pastor, eu acho que um ponto muito interessante é falar sobre uma pessoa que é nova convertida. Como ela consegue construir uma fé, uma espiritualidade inabalável? Como é que ela consegue correr atrás desse assunto de uma maneira fácil e objetiva? Eu acho que nesse primeiro momento é importante a gente falar um pouco sobre o que é espiritualidade, né? Porque as pessoas geralmente confundem um pouco essa questão. Tem um livro muito legal que chama Dicionário de Conceitos Históricos, e que é um livro que é como um dicionário. Quando você vai pesquisar sobre religião, lá ele explica que todas as sociedades humanas, desde as primeiras sociedades, sempre buscaram numa religião a sua espiritualidade. Então o homem é, por essência, um ser espiritual. O que seria espiritualidade? Espiritualidade seria a tentativa do homem de buscar respostas que ele não consegue atingir pelos meios naturais, pelas ciências, ele não consegue explicar. As ciências, por exemplo, as religiões egípcias se destacaram muito na antiguidade por tentarem buscar respostas sobre o mundo pós-morte. Até então, nenhuma religião tentou explicar com tanto detalhe aquilo que dentro da espiritualidade os egípcios explicavam. E aí até hoje a gente tem as pessoas se organizando em diversas religiões, e é muito importante a gente respeitar a crença de cada um, porque é dentro dessas organizações religiosas que as pessoas vão tentar desenvolver a sua espiritualidade. Com relação ao novo convertido, e aí agora respondendo um pouco a sua pergunta, é muito importante que ele, né, dentro da sua jornada cristã, se desenvolva principalmente no estudo da palavra, porque não existe um meio melhor da gente desenvolver a nossa espiritualidade que não seja estudando o princípio da nossa religião. Exatamente. No caso de uma pessoa cristã, recém-convertida, ela deve frequentar muito a escola bíblica dominical, que é um instrumento muito importante para o desenvolvimento cristão dela, ter um bom acompanhamento pastoral, ter uma boa comunhão com a comunidade, tudo isso vai ajudá-la, né, a desenvolver essa espiritualidade dentro daquela comunidade em que ela se desenvolve. Você tocou num ponto interessante sobre a escola bíblica dominical. O que seria a escola bíblica dominical? Qualquer pessoa pode participar ou de fato tem que ter algum acompanhamento da igreja, alguma liberação? Como é que funciona a escola bíblica? Muito legal porque a Escola Bíblica Dominical é uma organização que começou no século XIX e começou com uma proposta social. Os missionários que inauguraram a escola dominical, eles tinham o objetivo de alfabetizar, não era propriamente um meio de propagar a fé somente. Eles usavam aquele mecanismo numa época em que o Rio de Janeiro, né, e as sociedades brasileiras não tinham
muito acesso à educação, então eles procuravam alfabetizar, procuravam acompanhar as crianças, né? E foi nesse enredo que se desenvolveu a Escola Bíblica Dominical. Nos domingos pela manhã, as igrejas reúnem os seus membros, as pessoas, né, da comunidade, para aprender a palavra de Deus. Esse estudo é aberto para qualquer pessoa e é muito legal que as pessoas vão com uma mente aberta para aprender e também para debater, porque é um local de aprendizado, é um local de construção. É muito importante que todo crente frequente a escola bíblica dominical e aqueles também que ainda não são e queiram conhecer. Toda igreja tem a escola bíblica dominical geralmente funcionando pela manhã nas suas igrejas no domingo. É interessante que você tocou no assunto que a pessoa ela pode chegar lá, ela pode debater com relação aos assuntos. É, na escola bíblica dominical só fala sobre religião, fé, espiritualidade ou tem outros assuntos? Ou só fala sobre espiritualidade? Ou pode falar sobre outros assuntos como política ou etc. É muito importante o papel do professor nesse contexto, porque o professor, hoje, dentro das teorias de educação, já foi-se o tempo em que se acreditava que o professor era um, um detentor do conhecimento. Hoje o professor é um mediador. Qualquer um com o seu celular na sua casa, você pega lá e joga qualquer tema no Google e você tem a resposta na sua mão. Então o professor hoje ele é um mediador do debate. A Escola Bíblica Dominical ela tem um grupo docente, né, pessoas que vão compor um quadro de alunos e também um quadro de professores. Esse quadro de professores é fundamental para elevar o nível da escola bíblica dominical de suas igrejas. Então é muito importante que esse debate seja extenso, que a gente tenha a aplicação da palavra em todo o contexto social, não só dentro dos aspectos espirituais, mas como a gente pode aplicar o aprendizado também a que sejamos seres humanos melhores. Isso é muito importante. Aí, no caso, a escola bíblica ela é separada por departamento ou todo mundo chega lá e fica numa classe só, os adultos todos juntos, criança separada? Como é que funciona? Porque eu acho que cada professor ele tem um jeito de falar. Ou, às vezes tem uma linguagem mais adulta, outro mais jovem. Como é que funciona mais ou menos? É separado? É tudo junto? Isso vai depender muito da estrutura da igreja. É muito importante que a igreja tenha uma estrutura que se adeque às diversas linguagens da sua população, da sua comunidade. É muito difícil para um professor, por exemplo, dar aula para um idoso e ao mesmo tempo para uma criança, porque você bem disse, né, são linguagens diferentes. A gente precisa, isso está dentro de um conceito que a gente chama de didática, né, que é a arte propriamente de ensinar, né? Então, dentro desse contexto, a gente usa didáticas diferentes para alcançar públicos diferentes. E aí a gente precisa ter uma estrutura na igreja que nos torne possível a separação de classes ao máximo para que a gente consiga mitigar esse conhecimento ao máximo para as classes, para as pessoas dentro das suas particularidades. A explicação ela ficou bem tranquila de entender. Então, se você quer acompanhar, quer estudar mais sobre a Bíblia, você pode procurar qualquer igreja para estudar pelo domingo, pela manhã, né? Normalmente é pelo domingo de manhã, Sim. dependendo de algumas igrejas pode ser diferente, né? Pode ser à noite, tudo mais. Acho que a minoria é diferente. A Grande maioria maioria é na parte da manhã. Então, se você quiser estudar mais sobre a Bíblia, pode pesquisar uma igreja mais perto para você estudar mais, para frequentar e de fato aprender sobre a palavra de Deus. Pastor Luan, falando um pouquinho sobre espiritualidade, voltando ao ponto, como um crente mais adulto, né, na obra, e acaba caindo essa questão de a espiritualidade dele caiu. Como é que ser um crente mais fervoroso, acho que o tema seria isso, mais fervoroso, mais querendo ter o Espírito Santo dentro de si, como é que essa batalha espiritual ela pode afetar muitas famílias? eu vejo da seguinte forma: eu vou entrar num contexto um pouco mais sociológico para tentar explicar isso, que um dos pais da sociologia, um sociólogo alemão chamado Emile Durkheim, ele dizia o seguinte, pessoal, que
toda relação ela é condicionada ao interesse humano. Então você está trabalhando no seu trabalho porque você tem um interesse de receber o seu salário. E a empresa tem um interesse em se apropriar, né? Conseguir suas habilidades, né, em troca desse salário para que ela cresça. Então, Sim, é um sim. jogo de qualquer relação social, segundo esse sociólogo, ela tem essa troca, né? A vida espiritual, e aí eu dei esse exemplo para tentar explicar isso, a vida espiritual, ela não é diferente. Ela é um jogo de interesse no sentido de senso de prioridade. Qual é o nosso interesse enquanto seres espirituais dentro do cristianismo, agora falando, né, para os cristãos, enfim? Nós queremos ir para o céu de glória. Queremos desfrutar das promessas de Deus, que estão na Bíblia Sagrada, que são palavras do Senhor Jesus. Só que isso não vai vir de graça, a gente precisa buscar isso. E isso vai depender muito, essa comunhão espiritual vai depender muito do nosso senso de prioridade. Por exemplo, você tem seu trabalho. A gente chega atrasado no nosso trabalho? A gente até pode chegar Até atrasado, pode, mas deve? mas não deve chegar Não deve. atrasado, exatamente. A pergunta é por que a gente não faz isso? Porque isso vai afetar o jogo de interesses que Exatamente. Durkheim pregava. Então, nesse contexto, a gente precisa entender o seguinte: uma pessoa que tem a sua vida espiritual impactada por algo é porque provavelmente ela deu alguma brecha para que isso acontecesse. Ou seja, em algum momento a sua caminhada cristã não foi uma prioridade. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar na palavra, quando a gente deixa de ir no culto, a gente coloca alguma coisa acima dessa relação espiritual, fatalmente nós teremos consequências que geralmente não se revelam de um dia para o outro. Geralmente são cumulativos, né? Uma dúvida interessante, pastor, com relação a buscar. Essa busca precisa ser numa igreja ou, de maneira geral, a pessoa consegue fazer essa busca dentro de casa, na rua, lendo a palavra? Como é que funciona para você ser uma pessoa equilibrada com relação à espiritualidade? Isso nos faz entrar num debate porque isso tem sido um debate aflorado sobre questão de desigrejados, inclusive, né? Pessoas que Uhum. pregam que não precisam estar numa igreja para serem salvas. Evidentemente que a comunhão é um fator importante para que a gente se desenvolva espiritualmente. Daí a importância da gente estar na igreja, porque a gente vai se aprofundar na comunhão entre os irmãos. A gente vai, né, se envolver, se desenvolver com pessoas diferentes. E isso é muito importante para a nossa caminhada. Agora, para ter uma vida espiritual bem preservada, né, para ter uma caminhada saudável, isso não se dá só dentro do templo, né? Isso você pode buscar ao Senhor dentro da sua casa, você pode orar onde você estiver, você pode ter o seu momento de leitura da palavra em qualquer lugar. Você só não pode deixar de priorizar isso. Se em algum momento a gente deixa de priorizar, a gente tem problemas. E aí me fez lembrar, dando um exemplo prático Sim. disso, meu grande sonho era me formar na faculdade de História. E eu fui para a faculdade e eram 4 longos anos. E eu tinha um objetivo. O meu objetivo era me formar. Paralelo a isso, eu tinha outras atividades e até outras formações para fazer. Mas eu não desisti. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. A caminhada espiritual é exatamente isso. Se a gente tem um objetivo de caminhada, de buscar o Senhor, a gente não vai olhar nem para um lado nem para o outro. Jesus disse isso, né? Ele nos orienta na palavra a olhar somente para Ele e não para as dificuldades do cotidiano. Mas essa relação homem e igreja, o que ela traz de benefício, na sua opinião? Acho que é um lado mais pessoal. Essa relação homem-igreja, sair da sua casa para ir para a igreja, qual
quais os benefícios você acha que pode agregar numa vida de uma pessoa? Eu acho que principalmente o convívio com as diferenças. Quando a gente fala de ir para o céu, a gente fala de. Jesus comparou, através do apóstolo Paulo, ele nos comparou a igreja a um corpo, onde os membros são diferentes, mas cada qual tem suas funções, né? E quando a gente fala de frequentar uma igreja, a gente está exercitando o convívio das diferenças, porque a igreja terrena, enquanto corpo espiritual, ela é perfeita, mas quando ela é uma comunidade humana, e ela é, ao mesmo tempo, ela vai ter imperfeições. E é exatamente isso que Deus quer. Ele quer que a gente conviva com as imperfeições das pessoas, para que a gente exercite a comunhão em torno de um propósito. Que propósito é esse? É a gente alcançar o céu de glória. Lá sim teremos comunhão plena, mas aqui é importante exercitar. Esse ponto que você falou agora com relação à diferença, né? Se você lidar com o próximo, com pessoas de fato diferentes de você, com opiniões diferentes, de fato, a igreja ela é imperfeita. Aqui na Terra a igreja ela é imperfeita. Então a gente tem que saber lidar com as imperfeições dos nossos irmãos, respeitando, claro, o limite de cada um, mas você pode me corrigir se eu estiver errado. O ponto crucial da igreja essa união, essa perfeição que faz o conjunto andar para frente, porque de repente o que você acha errado em mim é o que vai agregar no futuro, uma opinião sua, um feedback diferente, que vai agregar no meu crescimento espiritual. É mais ou menos assim que funciona ou não? Exatamente. A gente precisa entender que o que nos une é maior do que o que nos divide. O Senhor Jesus, quando nos chama para ser igreja, ele nos chama, cada um ele chama e cada um é de um jeito, não é isso? Todos nós ele nos chamou e cada um pensa diferente do outro, um quer a parede branca, o outro quer a parede azul, e as pessoas têm suas particularidades, elas foram educadas, criadas em culturas, em cenários diferentes, e quando chega na igreja, há uma mesclagem de pensamentos. O que que une esse pensamento? O que que nos une num corpo só? O que que nos faz ser igreja? É o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz com o propósito de nos unir, com o propósito de fazer de nós um povo só, um povo eleito, uma nação santa, né? Como diz o apóstolo Pedro. Então a gente precisa caminhar, daí de novo a importância da gente caminhar numa igreja, e aí é claro que existem muitas pessoas que estão decepcionadas com igrejas porque fatalmente, né, por sermos humanos, a gente olha muito para as imperfeições humanas e a gente se frustra. Mas o grande segredo é a gente olhar para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, o nosso compromisso é com Ele e isso prevalece. Acho que esse é um erro comum nas igrejas, né? Tem comum. pessoas que não conseguem ficar em uma igreja local porque de fato fica só olhando para as pessoas e esquece de fato olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já aconteceu comigo. No caso pode acontecer com qualquer pessoa, não é uma aliás, coisa eu acho que já aconteceu com todo mundo, né? Todo mundo. Eu já fiquei meses sem ir na igreja, numa época da minha vida em que eu estava muito frustrado com a igreja. Eu não cheguei a sair da igreja, me desviar do cristianismo, enfim, né? Mas eu fiquei um bom tempo isolado da igreja, pensando e fazendo reflexões sobre as minhas frustrações e sobre como as situações dentro da igreja estavam afetando a minha espiritualidade. Até que um dia eu falei, peraí, gente, se eu ficar nessa... Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. Se eu ficar nessa, eu vou parar de vez. E aí eu voltei, né, a caminhar. E eu acho que todo mundo passa por essa fase. Não existem super crentes. Não tem aquela pessoa que chega lá, super espiritual, acima da média. Não existe isso, pastor? Não existe, porque tem pessoas que arrotam santidade. Aí espero que vocês tenham entendido a minha expressão, meus caros, porque o que eu quero dizer com isso? São pessoas que vestem uma roupagem de santidade, quando na verdade todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos e olhamos sim para problemas do cotidiano, inclusive dentro da comunidade cristã. Então, isso vai acontecer em algum momento da nossa vida e a gente vai precisar estar firme. E aí eu volto ao início, quando a gente falou de um crente que frequenta a escola dominical, um crente que busca em Deus. Esses crentes, eles
são menos frágeis quando são atingidos por essas situações. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra, há muitos anos atrás, se eu não me engano, 98. A Inglaterra foi um dos berços do movimento protestante. E essa pesquisa dizia que 90% dos crentes que não frequentavam escola dominical desviaram-se. Isso é uma pesquisa feita por um Instituto Cristão na década de 90. Essa pesquisa saiu, na época, num debate Melodia que eu estava ouvindo. Ela foi divulgada nesse debate que falava sobre a importância da EBD, eu não esqueço. E eu guardei isso comigo, esse dado, e eu quero compartilhar com você. Quando a gente não lê a palavra, não estuda a palavra, não se aprofunda e dá até vazão para movimentos diversos dentro da igreja que não tenham associação direta com a palavra, a gente acaba tendo uma vida espiritual fragilizada. E isso é muito importante a gente pensar. E esse estudar que você fala com relação à palavra de Deus, não é somente a leitura, é de fato pesquisar, entrar na internet, verificar, tirar dúvida, ir com o pastor, de fato aprender a palavra de Deus, para de fato você conseguir ter uma permanência na escola bíblica. É mais ou menos assim que funciona ou não? Isso é uma coisa que a tecnologia facilitou ao mesmo tempo que tornou perigoso. É até contraditório isso, né? Imagina. Porque hoje nós temos um acesso à informação, nós estamos na era da informação, onde a gente consegue, na palma da nossa mão, ter acesso a todo e qualquer tipo de informação. Esse é o problema. Se a gente não peneirar isso bem, a gente acaba tendo um estudo distorcido das escrituras sagradas. Então, a importância aí, eu recomendo que os nossos irmãos e pessoas que acompanham o canal estejam numa igreja séria, onde a palavra é pregada com verdade, para que vocês tenham um alimento sólido. Porque Jesus disse que a casa, quando ela é edificada sobre a areia, ela cai. Mas se ela for edificada sobre a rocha, ela se sustenta, né? Vem os rios, vem as tempestades, vem as tribulações e ela permanece de pé. Então é muito importante a gente, e aí é muito importante a gente pensar o seguinte, que uma igreja que prega a verdade ou que tem um bom estudo da palavra não será necessariamente uma igreja cheia. Verdade. Isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes a gente se ilude com uma igreja cheia e que, na verdade, o alimento não é sólido. Então, é muito importante que os irmãos, né, procurem, e aí eu creio que é muito a orientação do Espírito Santo nisso, né, isso não depende de opiniões, depende do agir de Deus, porque Ele nos direciona, para que a gente tenha uma vida mais saudável espiritualmente falando. E lembrando, se você não frequenta nenhuma igreja, acompanhe o nosso canal. Toda semana vamos estar debatendo assuntos novos com relação ao Evangelho de Jesus Cristo e aprendendo mais sobre a palavra, que de fato tem o nosso pastor aí falando sobre a verdade. E tudo que a gente está debatendo aqui, de fato, encontra na Bíblia. A gente está falando da luz da Bíblia. E, pastor, acho que é um ponto interessante que as pessoas às vezes têm esse medo de ir para a igreja, porque esse questionamento, esse julgamento que tem na igreja. De fato, para a gente sair desse julgamento, a gente precisa sempre estar focado em Jesus Cristo. Porque em qualquer lugar a gente vai ser julgado pelo nosso jeito, pela nossa roupa. Então, para a gente sair um pouquinho desse olhar, a gente precisa focar no lado espiritual. Esse é o ponto principal para a gente encerrar esse assunto e falar um pouquinho sobre fé. Isso se soma a outros fatores, a gente pode citar, mas esse é o ponto principal. Olhar para Cristo sempre será o ponto principal da nossa caminhada. Agora, se a gente puder citar outros fatores paralelos a esse, a gente pode citar, por exemplo, o preparo da liderança, né? Se você entra numa igreja em que você tem um pastor ou uma liderança que não se prepararam, ou seja, qual é a importância de um pastor se preparar? Quando eu falo de preparo, eu falo de ele ter tido um estudo, ter tido, né, um acesso
a ciências que facilitem a condução do ministério pastoral. O que significa isso? Lidar com o ser humano não é fácil. Então, no caso, não é só a parte espiritual, né? Você tem que Não é. cuidar de toda a parte do ser humano ali. Então, você tem que estudar. Não adianta simplesmente... Acho que, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não é só chamado. Tem que estudar, tem que Tem que correr estudar. atrás. Não é milagre. O anjo não aparece para você e te... Ó, você vai ser agora o pastor. Não é assim que funciona. Eu acho que é muito importante o preparo. O preparo é É muito importante. importante. Eu acho que o preparo não substitui a unção de Deus na vida da pessoa. Sim. Deus precisa separar a pessoa e precisa capacitá-la. E isso estudo nenhum faz. Mas o estudo é importante. É importante para seguir essa E aí eu vou, caminhada. eu vou contar uma experiência para você, que eu acho que Uhum. não sei se já contei, mas tinha uma pessoa de uma igreja que eu passei que ela tinha problemas de alucinações, ela dizia que via demônios, enfim. A gente orou e a pessoa continuou vendo demônios. E aí a igreja, né, eu percebi um comportamento na irmã, chamei o esposo e disse, olha, eu acho que a sua irmã precisa de um acompanhamento para além da igreja. E aí a gente encaminhou, né, para o psicólogo encaminhou para o psiquiatra, e o psiquiatra recomendou o uso de alguns medicamentos, né? E a irmã ficou constatado então que ela tinha necessidades especiais, né, de acompanhamento. Então, isso até então não estava claro para a família. Em princípio, a família considerava que era uma questão espiritual e não era. Era uma questão de acompanhamento Mental, médico, né? É exatamente. coisa Então, mental. a gente precisa, porque o pastor, assim como não tem super crente, não tem super pastor. O pastor não é psicólogo. Ele precisa entender que a competência dele tem um limite. Se o pastor percebe que aquele caso não é um caso espiritual, é um caso médico, ele deve e precisa recomendar o acompanhamento. Onde o pastor às vezes peca muito de querer resolver tudo e inclusive coisas que estão fora da esfera do seu acompanhamento. Ter essa sensibilidade é muito difícil, né? De, ó, não é mais comigo. Mas, Eu acho que é uma exato. dor, ó, infelizmente eu vou ter que passar para outra pessoa que essa responsabilidade já não é mais minha. Eu acho que é uma Entra sensibilidade. muito a questão do ego, né? Isso, Entra muito isso. mas tem que fazer, e por isso o preparo. Se o cara não tem preparo, se ele não estudou um pouquinho de teologia, de psicologia, enfim, diversas ciências humanas que possibilitem essa interpretação, né? Que possibilitem esse discernimento, a palavra é essa, ele acaba ficando em situações difíceis, porque na igreja temos muitas situações difíceis. E aí eu digo para você que na igreja você vai ter todo tipo de pessoa e todo tipo de situação. Vocês não imaginam quantas situações existem na igreja, situações inusitadas por vezes. E aí o pastor, tendo um preparo, o preparo não soluciona, mas vai Vai facilitar o caminho, facilitar. certamente. Mas aí, ó, com relação até esse ponto, acho que eu achei muito interessante com relação aos pastores. Vocês fazem faculdade de teologia, ela ensina também com relação a um pouquinho de psicologia ou tem que buscar fora? Tem que ser completão, tem que buscar, tem que correr atrás ou a faculdade já entrega isso tudo? Eu vou falar no caso da denominação batista, né? Uhum. Porque não é toda denominação que trabalha da mesma forma. No caso da denominação batista, os pastores precisam estudar, sim, no seminário teológico, né? E geralmente esse curso dura 4 anos e dentro do curso você tem acesso à grade em nível superior tem contato com... Você não sai um psicólogo, mas você vai ter uma matéria Tem o de... básico ali, o Você vai básico de ter, psicologia. geralmente psicologia pastoral, o nome da matéria, Sim, sim. que é uma psicologia, é uma matéria de psicologia aplicada para o ministério, né? Entre outras matérias, você vai estudar um pouquinho de filosofia, sociologia, não são só grades teológicas como um todo. Isso é muito importante, aliás,
na minha experiência, foi muito importante para o meu crescimento de ministério. É muito importante, sim, para o acompanhamento de pessoas. Mas aí, se o pastor quiser também se aprofundar no assunto psicologia, ele pode estudar fora. Mas você Pode, tem ali, pode. na própria grade da faculdade, você tem a matéria Tem, psicologia sim. pastoral. Por Então, exemplo, uma coisa que está muito em alta hoje entre os pastores é estudar psicanálise, né? Porque psicanálise é uma ciência que estuda comportamento com base na espiritualidade. E muitos pastores têm recorrido a essa ciência que eclodiu agora recentemente, a psicanálise tem recorrido a esse estudo para aperfeiçoar o acompanhamento de pessoas. Eu, particularmente, não fiz psicanálise, mas tenho desejo de fazer. Mas tenho alguns amigos pastores que fizeram e agregou muito. Eu resolvi cursar um caminho de humanas que também foi importante para o ministério, que foi a licenciatura em História. Então, essa área me ajuda bastante a entender comportamentos, mas com uma metodologia diferente das outras ciências. Mas é importante, em suma, sim, que os pastores tenham e não parem de estudar jamais. Então, recorrer a uma graduação por fora de teologia, uma pós-graduação, uma especialização é importante, sim. sempre se atualizar, né? Com relação perdão, à liderança da igreja, não é somente o pastor, né? São vários líderes, né? De escola bíblica, a pessoa que toma conta ali do ministério de louvor, também tem que se capacitar, tem que correr atrás de uma educação. Ou é o pastor, é a responsabilidade do pastor entregar esse estudo com relação à liderança. É muito importante a igreja se capacitar. Por exemplo, uma fragilidade que a gente tem nas igrejas hoje em geral é o trabalho com autismo. As igrejas não têm hoje, quando eu falo isso, eu falo da maioria. Nós não estamos preparados para lidar com o autismo nas igrejas. O autismo é um tema recente que, sobretudo, tem uma dificuldade ainda maior quando a gente fala de crianças, né, autistas, independente do grau. E aí é bom a gente falar que autismo não é uma doença, isso é um preconceito social. A sociedade ainda tem uma interpretação errônea do que é autismo. Essa Autismo está dificuldade associado ao ainda, né? comportamento e não Uhum. é uma doença, né? E as pessoas ainda têm essa confusão. Com tanta informação, ainda tem Ainda tem, exatamente. esse preconceito, né? E as igrejas não estão preparadas para isso. As igrejas precisam investir em lideranças que tenham esse... Por exemplo, lá na igreja, a gente recebeu uma criança uma vez autista. E ela tinha dificuldades para conviver com o som. Então a mãe me chamou e disse: Pastor, o meu filho, eu quero vir na igreja, mas o meu filho, ele fica muito agitado com o som. E o som não é alto, mas a criança tem uma sensibilidade um pouco maior. E aí eu fiquei desesperado, Porque porque não sabe o que eu fiquei fazer, né? pensando, poxa, a igreja não tem uma estrutura, e Estrutura olha que para. a igreja não é uma igreja de estrutura ruim, a igreja que estou, né? Mas a igreja não, acho que a igreja nunca pensou nisso. A igreja não, a igreja precisa pensar em como incluir parcelas da sociedade que ainda não tem espaço na igreja. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, de pessoas com deficiência, eu falo de acessibilidade. Tudo isso a gente precisa desenvolver líderes na igreja que tenham uma amplitude de mente para pensar para além, para pensar Fora da caixa, nesse né? sentido. Tem que pensar Exatamente, um pouquinho exatamente. fora da caixa. Não é Exatamente. somente. Desculpa, acho que eu posso estar até errado. Não é só o lado espiritual, acho que o lado humano também tem que ser Exatamente. levado a sério dentro das igrejas. Para não ficar uma coisa. Ah, não, o lado espiritual. Tá ok, todo mundo aqui está estudando e tal, mas e o lado humano? Você está pensando de fato o amor ao próximo? Isso é o amor ao próximo que você está falando, né? Poxa, pensar em botar uma rampa de acessibilidade. No caso, como é que eu vou tratar uma criança autista? Acho que esse parte mais do lado humano, do amor ao próximo. Esse é o convívio com as diferenças que a gente falou. Isso, exatamente. Conviver com as diferenças. A gente precisa ter uma igreja que tenha esse pensamento.
Mas o que que a gente entende como igreja hoje? A gente quer que as pessoas venham e se adequem a um pensamento pré-existente ou a um comportamento pré-existente. Se eu quero conviver com diferenças, então eu preciso incluir, né, esses grupos, por exemplo, né, que são grupos que a igreja não preparou os líderes Os líderes para, de fato, ensinar conviver. as Exatamente, pessoas. exatamente. E se você está gostando, não deixa de curtir, de compartilhar aí para os seus familiares, para entender mais sobre a palavra de Deus.